Para que uma plantação dê certo, o processo vai muito além de encontrar as sementes corretas. Fazer o monitoramento do solo e cuidar para que as pragas não atrapalhem os resultados são atitudes fundamentais. A melhor época para plantar o milho ou a data correta para colher a soja. O calendário agrícola brasileiro consegue ser muito específico por conta da pluralidade do clima e da vegetação, facilitando a vida dos produtores e agricultores. O calendário é um período de safra que a gente considera de um ano. Ele antigamente se considerava de agosto a julho, só que hoje mudou porque... levando em consideração que existem muitas lavouras irrigadas, cresceu muita área de irrigação no país, então as culturas que não são muito sujeitas a fotoperiodismo, que é a influência da luz, então elas são plantadas praticamente o ano todo. Exemplo é o feijão, que tem 3 safras no país. Nós temos a safra das águas, a safra da seca e a safra de inverno. É lógico que é sabido que a cultura do feijão ela exige a ocorrência de precipitação em algumas fases do desenvolvimento, tipo florescimento e enchimento de grão. Então como é que se consegue isso no plantio de inverno? Considerando que nossa região é extremamente seco o inverno, então se consegue através da irrigação. Então por isso que distribuiu a safra durante o ano. Agora para outras culturas, que o fotoperiodismo, quer dizer, o comprimento do dia, ele é muito importante, influencia o desenvolvimento da planta. Exemplo, o arroz. Então o arroz ele é plantado normalmente na época das chuvas, que seriam os meses de outubro, novembro, enquanto que ele vai se desenvolver por um período de 4 a 5 meses, ele vai ter a sua colheita. E o arroz necessariamente também ele é irrigado, né? Mas ele pode ser produtivo em condições de sequeiro favorecido, onde que ocorre boa precipitação. Entre essas informações estão precipitação anual, ciclos chuvosos, velocidade do vento, variação de temperatura, umidade do ar, épocas corretas de plantio e colheita das principais culturas produzidas em cada região e zoneamento agrícola. Então, o agricultor que não tem irrigação, ele está entrando numa fase agora de preparo do solo. Só que, infelizmente, devido à não ocorrência da chuva, os solos estão extremamente secos, duros, e difícil de fazer uma aração, aqueles que optarem pela aração. Outros tipos de preparo também, como subsolador, escarificador, também está numa situação que não vai fazer um bom preparo de solo, além de demandar muita energia gasto com óleo diesel. Então é necessário aguardar a ocorrência de chuva para fazer um bom preparo de solo para as culturas que deverão ser implantadas agora na nossa região, tipo o milho, a soja. Então, para um bom preparo de solo, há necessidade de umidade no solo, que no momento nós não temos. Entender profundamente o ambiente é decisivo para o desenvolvimento da agricultura produtiva, rentável e socioeconômica. Nós temos uma previsão não muito animadora, aí, que as chuvas deverão se firmar mais no final de outubro. Então isso vai havendo um atraso no plantio, e a melhor época de plantio para a nossa região aqui, para as culturas tipo milho e soja, seria no início de outubro, que é onde que ela tem maior quantidade de energia e vai potencializar a produção, dando altas produtividades. E à medida que se vai se atrasando, a produtividade vai caindo na expectativa da cultura que você está instalando. O tempo seco e a baixa umidade do ar têm influenciado diretamente no calendário rural. E até o final de outubro, o produtor deverá contar com a irrigação. Olha, as previsões, nós não fazemos previsão aqui, mas acompanhando as previsões dos vários órgãos e empresas que fazem previsão, elas não são muito animadoras não. Nós vamos passar aí num período bastante seco, com baixa umidade relativa do ar e vai ocorrer algumas entradas de frente frias aí que vai trazer chuva, mas chuvas de pequena intensidade. Então penso aqui pelos prognósticos, nós vamos ter só uma caixa de umidade no solo adequada para plantio só no final de outubro. Antes disso seria arriscar muito para o agricultor que não conta com irrigação. Agora o que tem irrigação, ele está numa situação diferenciada, né? Para não haver risco, o produtor deve aguardar chuvas aí com quantidade suficiente
para formar uma caixa no solo, umedecer aí a 30, 40 centímetros, para fazer um bom preparo de solo, e depois novas chuvas boas para poder fazer o semeio dessas lavouras, porque senão ele corre o risco de ter mais germinação e talvez até um replantio, que isso vai encarecendo o sistema de produção e muitas vezes inviabiliza o lucro do agricultor nessa atividade.